Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e maravilhoso Pai abençoe a vocês poderosamente em mais este dia. Olha, muitas pessoas, talvez seja até o teu próprio caso, perguntam para Deus assim, Senhor, por que eu não estou recebendo respostas às minhas orações? Talvez você mesmo pergunte isso a Deus, não é? As pessoas perguntam assim para o Senhor, Senhor, eu sou uma boa pessoa, sou um bom crente, eu faço tudo direitinho, por que as coisas não estão acontecendo? Por que eu peço, mas a resposta parece demorada? Por que para os outros ao meu redor parece que eles pedem, mas eu, que estou na fé há mais tempo do que eles, peço e não recebo? Não tem pessoas que falam assim, que perguntam assim para Deus? Talvez também seja o seu caso, repito. Mas olha, a resposta do porquê muitas vezes nós não recebemos respostas às nossas orações está na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. E olha, especificamente com os crentes, sabe? Nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós devemos sempre procurar a resposta dos nossos problemas na Bíblia. E é isso que nós vamos ver hoje. Por que Deus não me responde? Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bem? Ouça bem, a resposta à pergunta que muitos fazem, Deus, por que o Senhor não me responde? Está aqui para muita gente, né? Está aqui neste texto que eu vou ler para você. Você provavelmente já leu esse texto, a referência bíblica vai aparecer no cantinho do seu vídeo. É aquele texto bíblico que fala a respeito da ceia do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Eu vou ler para você então a partir do versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, que diz assim, olha, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, né? Come e bebe juízo para si. Veja, meu amigo e amiga, esse texto aqui, ele fala com os crentes. Isso aqui não é para o povo do mundo, isso aqui não é para o povo que não aceitou Jesus, não. Isso aqui é especificamente para aquelas pessoas que dizem crer e ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Paulo está falando da Santa Ceia. A Santa Ceia, gente, ela não é uma opção para o crente, ela é uma ordenança. Sabia disso? Muita gente não participa da ceia do Senhor e nem dá bola para isso. Muito crente, né? Já aceitou Jesus, já passou pelas águas, mas nem aí para a ceia do Senhor. Esses crentes estão desprezando a palavra de Deus. E muitos deles estão vivendo uma vida, de fato, com todo respeito por você que está me ouvindo, lascada. Sabe, cheio de problemas que não se resolvem e nem dão a mínima para a ceia do Senhor. Sabe, quando tem Santa Ceia parece que esquecem, não é algo importante para eles. Bom, se você é assim, que não considera as coisas de Deus importantes para você, Deus também não tem obrigação nenhuma de considerar as tuas coisas importantes para Ele, tá bom? Então, fica aqui uma lição, você perdoe o modo como eu estou falando com você, mas é assim sempre. Se você cuida das coisas de Deus, se interessa por elas e procura se esmerar para fazer o melhor para Deus, Ele também vai reagir do mesmo jeito com você. Ele vai também se preocupar com as suas coisas e vai sempre procurar fazer o melhor para você. Então, na Santa Ceia, nós temos os elementos, não é? O cálice contendo o suco de uva e temos o pão, o pãozinho que nós comemos. Então, nós comemos o pão e bebemos o cálice. Muito bem. Você sabe o significado desses elementos? Do pão e do cálice? Bom, o pão representa o corpo de Jesus.
E aquele cálice contendo suco de uva, aquele suco de uva representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele pão que nós comemos na Santa Ceia representa o corpo de Jesus que foi pregado na cruz, tá? E aquele suco de uva representa o sangue, que é a própria vida do Senhor Jesus que foi derramada por nós. A Bíblia diz que foi com o sangue de Cristo que nós fomos comprados para o Pai. Então, olha como Deus nos deu valor, não é? Então, quando nós tomamos a ceia, o próprio Senhor Jesus disse: façam isso em memória de mim. Quer dizer, lembrem-se que eu derramei o meu sangue para comprar vocês de volta, para tirar vocês daquela vida de pecado, para não só comprar vocês, mas lavar vocês no meu sangue, não é? E também, quando nós comemos o pão, é para que a gente se lembre que no corpo de Jesus foram colocadas todas as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, o cálice contendo o suco de uva, ele representa a vida, a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, a aliança que Deus tem conosco, e nessa aliança nós temos direito à vida eterna e à purificação dos pecados. Isso é o sangue que representa, né? Então tem a ver com a nossa alma. Agora, o pãozinho da Santa Ceia representa o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que no corpo de Jesus, repito, foram colocadas todas as nossas doenças, dores e enfermidades, e pelas feridas, pelas pisaduras, feridas abertas do corpo do Senhor Jesus, nós já fomos sarados, curados. Então, o Senhor Jesus, quando nós tomamos a Santa Ceia, ele está dizendo para a gente se lembrar disso, que o sangue de Jesus resolveu o problema da nossa alma, e aquele pão que representa o corpo de Jesus resolveu o problema das nossas enfermidades, das nossas doenças, porque assim como nós recebemos a salvação pela fé no sangue de Jesus, temos também que pela fé receber a cura pela fé naquilo que Jesus fez na cruz, através do seu corpo que sofreu todas aquelas chicotadas e foi crucificado e tudo mais. Bom, talvez você já saiba de tudo isso. E isso também ainda não responde a pergunta por que Deus não responde às minhas orações, não é verdade? Mas olha só que interessante que o apóstolo Paulo diz. Vou ler de novo o texto aqui. Capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então vamos por partes aqui. Ele fala: qualquer crente que participa da ceia indignamente. Muito bem, o que é estar indigno? Estar indigno quer dizer não estar à altura de participar da ceia do Senhor devido a uma vida errada, devido a pecados. É isso aí. Ou também devido a não saber o que significa a ceia do Senhor. Mas agora você já sabe, né? Já sabe o que significa o pão, o cálice, o significado deles, né? Então, se você está numa vida de pecado e não quer se acertar, e mesmo assim toma a Santa Ceia, como se não fosse nada, então a Bíblia diz que você está tomando a ceia indignamente e você pode ser considerado réu do corpo e do sangue do Senhor. Quer dizer, réu quer dizer culpado ou condenado. Por quê? Bom, se Jesus morreu pelos teus pecados e você teima em viver nos pecados, então é como se você estivesse matando o Senhor Jesus. Sabendo que não deveria pecar, mas está pecando, você está como se estivesse crucificando Jesus de novo. Olha que coisa horrorosa, né? Então, meu amigo e amiga, não participe da ceia do Senhor indignamente. Você vai perguntar: pastor, mas eu sou assim, eu não ligo para a Santa Ceia, quando eu participo também, participo de qualquer maneira, sabe? Eu fumo um cigarro antes de chegar na igreja, depois que eu saio eu fumo outro. É errado isso aí é indignamente, né? Mas não é só cigarro que existe de problema, né? Também a bebida, as drogas, a prostituição, adultério, fornicação, a inveja, ciúme, né? Boca suja e tudo mais, né? Então tem que cortar tudo isso daí, tem que cortar para que você seja digno. Você vai perguntar: como é que eu faço? O próprio texto, ele ensina a gente aqui como participar corretamente da ceia do Senhor. Você sabe que a Bíblia não proíbe ninguém de participar da ceia do Senhor.
A Bíblia não proíbe nenhum crente de participar da ceia do Senhor. O que a Bíblia diz é que antes de participarmos da ceia do Senhor, nós devemos nos examinar. Olha o que diz o texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, ele não proíbe você de participar da ceia, ele só diz que para você não ter problemas, para você não ser, vamos dizer, atacado pelo mal, porque quando nós participamos da ceia do Senhor indignamente, isso aí abre uma porta para um monte de maldição. E, além do mais, Deus mesmo, ele fica impedido de responder a nossa oração, tá certo? Mas quando você, então, antes de participar da ceia, no mesmo dia, inclusive, você pega o pão, pega o cálice, aguarda todo mundo pegar, depois, geralmente, nós fazemos uma oração antes de comermos o pão, bebemos o cálice, né? Então ali você ora, você se examina, você faz um exame de consciência, um exame de coração, e aí você vê se tiver alguma coisa errada, você tem que pedir perdão a Deus, reconhecer o erro, claro, né? Se propor diante de Deus com toda a sinceridade a mudar os seus atos, a corrigir os seus atos e a partir dali andar retamente diante do Senhor. Aí você pede perdão para o Senhor e a Bíblia diz que Ele te perdoa e te purifica. O sangue de Jesus te lava de todo o pecado quando você se arrepende. Então, se examinar antes da ceia é isso. Depois que você fez esse autoexame, pediu misericórdia para o Senhor, né? Se tiver pecado, claro, né? Aí então você pede perdão e aí então está perdoado, aí você pode participar da ceia do Senhor, tá certo? Aí tenha certeza que Deus vai começar a te responder. Só que aí tem aquela situação onde tem pessoas que vão dizer assim, ó, mas pastor, eu faço tudo isso que o senhor falou, olha, eu me acertei com Deus, eu sei que às vezes a gente erra em alguma coisa, mas logo eu peço perdão a Deus, mas mesmo assim parece que Deus não me responde, eu já me acertei, participei da Santa Ceia sem peso nenhum no coração, por que Deus não está respondendo para mim? Agora vamos à resposta mesmo, aquela questão, porque Deus não me responde. Sabe o que acontece? É que, lembra do pãozinho da Santa Ceia? Ele, na verdade, tem dois significados. Ele tem dois significados. O primeiro é o significado literal, o corpo de Jesus, o corpo físico de Jesus, o corpo que foi pregado na cruz do Calvário, o corpo que foi chicoteado no poste de açoitamento antes de levar a cruz e ser pregado na cruz. O corpo que foi onde foram cravados os cravos, aqueles pregões enormes de ferro na mão dele, nos pés, onde foi colocado a coroa de espinho, né? Onde o soldado cortou o lado dele com a lança. Então você vê que o primeiro significado do pãozinho da Santa Ceia é justamente esse, o corpo físico de Jesus. Mas você sabe que tem um outro significado para o pão? Tem um outro significado. Olha, o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus, ele é a cabeça e a igreja, nós que somos a igreja, somos o seu corpo. Então, veja que o apóstolo Paulo diz que Cristo tem um corpo, mas não é apenas o corpo físico dele, aquele que foi pregado na cruz, que foi sepultado e que ressuscitou. Não, também a igreja é o corpo de Cristo. O corpo, vamos chamar assim, o corpo místico de Cristo. Não é o corpo físico, literal de Jesus que foi pregado na cruz, mas são todas as pessoas que aceitaram Jesus em qualquer parte desse mundo, em qualquer época, né? Esse é o corpo de Cristo também. Então, o pãozinho da Santa Ceia, além do significado literal, repito, que é o corpo de Jesus que foi pregado na cruz, também tem o significado espiritual, que é a igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui o seguinte, veja comigo aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então ele fala, o que come e bebe sem discernir o corpo. O que é discernir? O que significa essa palavra discernir? Significa compreender, entender, né? Significa ter entendimento, né? Compreensão. Quer dizer, quando você compreende que aquele pãozinho da Santa Ceia que você come na ceia do Senhor representa não só o corpo de Jesus que levou as nossas doenças. Quando você entende isso e crê, muitas doenças desaparecem mesmo, pela fé, evidentemente, né? Mas também
aquele pãozinho significa os membros do corpo de Cristo, os nossos irmãos na fé. Não importa de qual igreja, não importa de qual denominação, porque quem salva não é denominação. Se alguma denominação diz assim, só aqui que tem salvação, isso aí é seita, isso aí você tem que correr, você foge disso daí, tá? Isso aí não é de Deus, é do diabo mesmo, tá? A salvação vem só em Cristo. Tá bom? Então não importa a denominação evangélica a qual você pertença. Quem te salvou foi Cristo, não foi a placa da tua igreja. Tá bom? Não é a placa da minha igreja que salva. Quem salva é Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós o tornamos o corpo de Cristo. E quando você, então, entende isso, que o corpo de Cristo são os nossos irmãos na fé, também esse significado, né? Então você vai tratá-los com mais amor. Você vai tratá-los com compreensão, com perdão, porque muita gente, muito crente, toma a ceia do Senhor, não fuma, não bebe, não usa droga, não se prostitui, não faz fornicação, né? Não tem pensamento poluído na cabeça, a pessoa está certinha, aparentemente tudo certinha diante de Deus, mas muitos crentes ainda têm picuinhas contra os irmãos, têm picuinhas contra o povo de Deus. Muito crente ainda, em vez de cuidar da sua própria vida, fica cuidando da vida dos irmãos, fica falando dos irmãos, porque uma coisa é você falar bem e usar até a pessoa como exemplo, isso pode e deve ser feito. Agora, outra coisa é você ficar olhando os erros dos outros. Muitas vezes você inventa erro dos outros e muitas vezes até por inveja. Muitos irmãos tendo inveja dos outros. Que coisa horrorosa, né? Muitas vezes você fica aí de falatório, né? Vai falar mal de um irmão para uma pessoa, vai falar mal do outro irmão para outra pessoa e você fica naquela coisa medonha de fofoca, né? De futrica. Você fica naquela coisa maldita de falar da vida alheia. O apóstolo Paulo ele fala aqui, cada um examine a si mesmo e depois coma do pão e coma do cálice, pois tem gente que não examina a si mesmo, mas examina o outro. Muitas vezes, numa ceia do Senhor, tem gente que fica olhando, em vez de fechar os olhos e participar da cena, fica olhando para os lados, né? Por quê? Porque fica olhando, nossa, aquela pessoa está tomando santa ceia, não tem vergonha na cara. Olha que coisa mais horrorosa, gente. Irmão, em vez de cuidar da própria vida, quer examinar a vida alheia, tem que parar com essa... eu não vou dizer um palavrão aqui, né? Obviamente eu não vou falar palavrão, mas tem que parar com essa criancice espiritual, tem que parar com essa bobagem. É por isso que Deus não responde, porque há pessoas que têm sim problemas, tem pessoas que estão às vezes numa luta contra o pecado, mas estão buscando se libertar. Só que quem está de fora não entende isso daí, aí começa a criticar. Só que aquela pessoa que pode estar no erro, talvez esteja, talvez não sei, né? Tem gente que faz pré-julgamento também, né? Não sabe citar e fica falando que está no erro. Então, aquela pessoa que está muitas vezes lutando contra o pecado, porque sabe que está errado e quer sair daquela vida, ela também é membro do corpo de Cristo. E quando você fala mal de um irmão do corpo de Cristo, está falando mal do próprio Cristo. Quando você faz mal para o irmão na fé, está fazendo mal para o próprio Cristo Jesus. Quando você ataca o irmão, indo falar pelas costas dele para alguém, né, você está fazendo mal para o próprio Senhor Jesus, vamos dizer assim. Porque se somos corpo de Cristo, se alguém fere o meu braço, todo o meu corpo sente, entendeu? Do mesmo modo, se você fere um irmão em Cristo, você vai estar ferindo o próprio Senhor Jesus. E as orações ficam impedidas por causa disso. Então, meu amigo e amiga, se você é assim, hoje é o dia de parar com isso. Hoje é o dia de fechar a boca. Tem gente que fala demais. A Bíblia fala que nós temos 2 ouvidos e 1 boca. Ou seja, ouvir mais e falar menos. Mas tem gente que parece que tem 2 bocas, 3, 4, 5 bocas, né? Tem mais boca do que ouvido. E fala, aponta o dedo, critica. E os crentes críticos, então, só criticam, só sabem ver defeito nos outros. Pelo amor de Deus, vamos agir com misericórdia e compaixão. Porque se tivermos um olhar crítico, lembra de Moisés? A irmã de Moisés ficou criticando ele. Pegou uma lepra desgraçada. Maldição, veio maldição. De repente está aí há anos pedindo uma bênção do Senhor, aparentemente está tudo certinho, vai na igreja, é dizimista fiel, ofertante generoso, ora, né? Não faz nada de errado à vista dos outros, mas fica aí falando mal de um, falando mal de outro, criticando a atitude de um, criticando a atitude de outro. Para porque as tuas orações estão impedidas. Então é hora de
meditar sobre isso, refletir sobre isso e entender que você não está discernindo o corpo do Senhor. Você não está discernindo. De repente, para você, parece que está tudo certo. Só que esse falatório dos irmãos, ou olhar o irmão com olho crítico, só vê defeito nos outros, é esse o problema. Falta de amor. O amor é o vínculo da perfeição. Lá na carta aos Colossenses, ali está escrito o seguinte, no capítulo 3, que nós devemos perdoar uns aos outros, tolerar uns aos outros. E se alguma queixa há, tem que perdoar. Entendeu? É isso daí. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 ao 7, fala do comportamento do marido e da mulher. Se um não tratar o outro com amor, a oração também fica impedida, com respeito, né? Tem que tratar com respeito. A oração fica impedida também. Você ora e nunca vai receber resposta. Então tem que parar com isso daí, né? Tem que ser mais humilde e mais amoroso. Quantas vezes eu já vi gente falar assim, puxa, quem que vai fazer o culto hoje? Quem que vai fazer a pregação? Ah, se for o pastor fulano eu vou. Ah, e se for o pastor fulano eu não vou não. Ah, ele eu não vou, não quero saber. Olha que coisa mais ignorante, né? Isso é coisa de gente que não é convertido não, gente. Pelo amor de Deus, isso é coisa, olha, só por Deus, viu? Só por Deus. E aí a pessoa reclama ainda, né? Tá pedindo, Deus não me responde. É claro, claro que não vai responder. Você mesmo levantou uma parede de impedimento entre você e o Senhor. Seja humilde, você reconheça o erro, você vai na tua igreja, você vai lá, quem tiver lá, ouça a palavra com amor, deixa o Espírito Santo falar com você. Uma palavra, não precisa ser nem duas, uma palavra que sai da boca de uma pessoa, mesmo que você considere ela incapaz, porque na tua opinião ela é incapaz, né? É sempre a tua opinião, mas aos olhos de Deus ela foi chamada. Então, uma palavra que a pessoa fala pode mudar a tua história. Mas quando a gente discerne o corpo do Senhor, né? Quer dizer, aquela pessoa é de Cristo, aquela pessoa é de Jesus também, tem os defeitos, mas eu também tenho, né? Eu também estou cheio de falhas e defeitos, então eu não posso ficar acusando ninguém. A hora que eu reconhecer isso, pedir perdão a Deus e parar com isso, chove de resposta na nossa vida, chove. Tudo aquele monte de coisa que a gente pediu e nunca recebeu começa a cair na nossa vida, porque a gente tira o impedimento, né? É dessa maneira, tá bom? Vamos fazer a oração? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí, no final a gente abençoa, tá? Não quer? Não acredita nisso? Não tem problema, ore mesmo assim. Vamos falar com o Pai? Oremos a Deus. Pai celestial, Pai santo, Pai amado, Pai bendito, Pai glorioso, Pai da eternidade, Pai das luzes, nosso Pai celeste. Te damos graças porque o Senhor é misericordioso, tão misericordioso a ponto de, na Tua palavra, nos ensinar que quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, temos que nos lembrar que o Senhor Jesus sofreu por nós, morreu por nós, mas também todo aquele que aceitou ao Senhor Jesus é corpo de Cristo e devemos amar os irmãos. Sim, sabemos que todos nós temos falhas. Pai, eu te peço então, essa pessoa que reconhece isso, essa pessoa que passou por isso, essa pessoa que tem sim criticado os irmãos, ou falando mal, ou falado mal, meu Pai, perdoa se ela te pede perdão. Te peço, perdoa, lava no sangue de Jesus, porque ela entendeu agora. Faltava isso para ela corrigir, Pai, para que a resposta ao milagre dela viesse. Então, meu Pai, enche essa pessoa com a bênção do Senhor. Toca no corpo dela para curar, para libertar, para tirar todo o mal. Abre a porta de trabalho, liberta os filhos das drogas. Pai, faz uma obra nesse casamento. Meu Pai, cura essa pessoa que está enferma. Esse homem que não consegue ter filhos, Pai, tem um problema nos espermatozoides. Pai, faz um milagre, rejuvenesce, Pai, reforma tudo e dá a capacidade para eles, Pai, de terem filhos. Meu Deus amado, essa pessoa que está com problema na visão, faz também, meu Pai, uma limpeza nesses olhos. Te peço, Pai, responde a petição que essa pessoa te faz. E, meu Deus, na certeza da Tua bênção derramada, nós te damos graças. E, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, coloca nele a Tua unção, o Teu poder, e que no beber desta água essa pessoa também receba a bênção e a paz que necessita. Pai, te damos graças por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, chegamos no final desse vídeo e dessa oração. Medita, reflita sobre essa palavra, compartilhe esse vídeo com quem você puder, beba da água, já está consagrada, tá? E tenha certeza, em praticando isso, se esse for o seu caso, nem todo mundo faz isso, evidente, mas se esse for o seu caso, tá? Reflita, conserte as suas atitudes e receba do Senhor a sua bênção. Até o próximo vídeo.